doando o exemplar deste livro. Rio de Janeiro, 11 de outubro de 1996. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Sr. Diretor da Biblioteca. Prezado Senhor, chegou ao meu conhecimento que um professor dessa instituição, após publicar em jornal umas opiniões ranhetas concernentes a meu livro O Imbecil Coletivo, foi perguntado por um aluno se lera ou não o referido escrito, e, diante da classe, respondeu que não, pois não iria desperdiçar dinheiro em obra de um cafajeste. Reconhecendo que a modesta condição salarial de um professor universitário hoje em dia não permite, de fato, dispêndio com coisas dessa ordem, decidi enviar um exemplar da obra a essa biblioteca, onde o austero professor poderá averiguar pessoalmente o teor da cafajestada, sem qualquer gasto incompatível com o decoro que deve imperar no magistério. Atenciosamente, Olavo de Carvalho. Que é, afinal, a inteligentsia. Após ter fracassado rotundamente a estratégia do insulto, a nova moda entre os intelectuais ativistas é combater o meu livro O Imbecil Coletivo sem citá-lo. Primeiro foi Leandro Condor em O Globo. Agora, Emir Sader no JB. Fazem isso para tentar contornar o direito de resposta e para não ter de admitir em público que minhas críticas à intelectualidade esquerdista calaram fundo e são motivos de séria preocupação. Fazem-no para não confessar que aquele a quem com fingido desprezo rotularam filósofo autonomiado lhes tirou o sono e opôs às suas pretensões uma barreira de argumentos que nenhum deles, individualmente, tem condições de responder. Ante o obstáculo maior que suas forças, seguiram o conselho de Descartes, dividiram o problema em pedaços. Em seguida, completando Descartes com Gramsci, atribuíram cada pedaço a um departamento do intelectual coletivo, para ver se todos juntos conseguiam dar conta do recado. Quanto a mim, sigo o preceito metodológico de Erasmo Carlos, podem vir quentes que eu estou fervendo. Sader, fazendo a apologia da classe cujos desvarios denunciei, oferece uma definição retórica de inteligência que pretende substituir a definição lógica que dei no meu livro. Definição retórica, para quem não sabe, é aquela que, em vez de diferenciar seu objeto por gênero e espécie, como a definição lógica, isola e enfatiza unilateralmente um de seus traços distintivos, positivo ou negativo, conforme o sentido em que se pretende argumentar. É um legítimo instrumento de retórica, desde que a ênfase da parte não desfigura a natureza do todo e desde que a definição não dê por pressuposto aquilo que com base nela a continuação do argumento pretende provar. Neste segundo caso, temos, em vez de definição, a típica figura sofística chamada petição de princípio. Naquele, temos simplesmente uma definição falsa. A perversão da retórica, que falseia a lógica e os fatos para vencer o adversário em luta desleal, denomina-se erística. Se a retórica apenas simplifica e embeleza os argumentos para torná-los atraentes, a erística vai além, embeleza com falsos atrativos a falta de argumentos. Minha definição de inteligência foi: esta palavra russa não abrange em seu significado todas as pessoas empenhadas em tarefas científicas, filosóficas ou artísticas, mas somente aquelas que falam com frequência umas com as outras e se persuadem mutuamente de estar colaborando para algo que juram ser o progresso social e político da humanidade. Agora, a de Sader, a palavra russa inteligência designa algo diferente da simples expressão intelectualidade. Em seu sentido original, caracterizava um grupo de pessoas unidas por ideias críticas ao sistema, opostas à especialização académica e marcadas por uma forte conotação ética. A comparação faz ressaltar as diferenças. A primeira definição, malgrado seu tom um tanto irónico e o uso de uma figura de linguagem, falam umas com as outras, não tem sentido literal, evidentemente. Nada pressupõe quanto ao valor ou desvalor da inteligência, quanto ao acerto ou erro de sua pretensão de servir ao progresso da humanidade. Apenas distingue seu objeto pelo gênero próximo, intelectualidade, e pelas diferenças específicas, senso de unidade solidária e crença comum de servir a uma determinada noção de progresso, assinaladamente aquela que caracteriza a chamada esquerda. Já a de Sader procura singularizar a inteligência por três características: a crítica ao sistema, a oposição ao academismo e a inspiração ética de seus esforços. Desses traços, os dois primeiros são falsos e o terceiro não é específico. Essa é uma típica definição retórica que, em vez de delimitar logicamente seu objeto, o envolve apenas numa névoa embelezadora. Mas, como as belas qualidades alegadas são falsas, não se trata nem mesmo de definição retórica, mas de erística pura e simples. Vejamos. A inteligência não é contra o sistema em geral, mas só contra determinados sistemas. Durante 30 e tantos anos a inteligência não fez outra coisa senão lisonjear servilmente o sistema soviético, jogando lama e pedras em quem quer que ousasse contestá-lo, Gide e Koestler, por exemplo. A inteligência pode às vezes ser um punhado de bravos em luta contra o establishment. Mas pode, no instante seguinte, sem perder um só de seus membros e sem mudar uma só palavra de seu discurso progressista, tomar o poder e formar a matilha de cães de guarda que protegem o sistema contra seus críticos.
Em segundo lugar, a inteligência só se opõe à autoridade acadêmica quando é a autoridade dos outros. Tão logo toma de assalto as universidades, ela se torna advogada das prerrogativas acadêmicas e defende ferozmente seu território contra os de fora. Seus porta-vozes chegam, nisso, ao absurdo de reivindicar implicitamente o monopólio acadêmico do pensamento, desqualificando como franco-atirador e autonomiado quem se lança ao debate de ideias sem possuir o salvo-conduto universitário que eles mesmos assinam e que, por definição, não poderia valer mais que seus signatários. Que a inteligência se proclame, com descarada autolisonja, formada de pensadores livres de preconceitos acadêmicos, isso é lá com ela e com sua querida automagem. Mas que faça isso menos de um mês depois de ter usado e abusado da autoridade acadêmica como de uma água benta para exorcizar um intruso, francamente, é coisa de uma hipocrisia sem par. Finalmente, a ética. Esta não pode ser um traço distintivo da inteligência pela simples razão de que muitos intelectuais se opõem à inteligência por motivos pelo menos tão éticos quanto os dela. Seria um absurdo patente negar que pensadores tão abertamente conservadores quanto Bossuet, Joseph de Maistre, Thomas Carlyle, René Guénon, Edmund Burke, G. K. Chesterton ou T.S. Eliot fossem movidos por intenções éticas das mais elevadas, independentemente de concordarmos ou não com suas opiniões. A prova mais flagrante de que o sentimento ético não é de esquerda nem de direita é dada pelo caso de Georges Bernanos, talvez o mais eloquente polemista do século, que, sempre movido pelo mesmo impulso ético, e com base nos mesmíssimos princípios morais católicos, ora atacava a inteligência e ora fazia cor com ela, conforme lhe parecesse que essa coletividade agia mal ou bem ante as situações concretas do momento. Se a definição de saber é verdadeira, Bernanos não existiu. Para fins de propaganda, é conveniente dar ao público a ilusão de que ética e esquerdismo são uma só e mesma coisa, de que fora da esquerda não há nada senão interesses malignos, de que Papai Noel não traz presentes aos meninos maus da direita. Mas isto é a erística da espécie mais tola. Para piorar as coisas, se a ética não está só na inteligência, também há uma boa parcela da inteligência que prega abertamente a moralidade e o cinismo, sem ser expulsa do clube por isto. Seria comigo procurar elevadas intenções éticas em Derrida ou Foucault, isto para não falar de Jean Genet, de Richard Mapplethorpe ou do Marquês de Sade, ídolos de uma fração nada desprezível da intelectualidade esquerdista, e deixando de relembrar em detalhe, por caridade, o que falei uns anos atrás neste mesmo jornal sobre a cumplicidade entre a inteligência brasileira e o banditismo carioca. Ora, o traço que não está só no objeto, e que às vezes está ausente do objeto sem que este deixe de ser ele mesmo, não pode de maneira alguma fazer parte da sua definição. A ética não é beleza intrínseca à natureza da inteligência, é adorno postiço que ela põe ou tira conforme as exigências do momento estratégico. E nunca se deve esquecer que a palavra ética, em António Gramsci, nada tem a ver com elevados sentimentos morais, mas designa apenas o equilíbrio, pragmatístico e amoral, entre economia e ideologia. De uma definição falsa, não se poderiam deduzir, ademais, senão falsas consequências. O professor Sader finge lamentar-se de que as pressões do mercado diminuam a importância da opinião diferenciada. Mas inteligência e mercado nem sempre são inimigos. Ela pode, em certos momentos, e vivemos atualmente um deles, monopolizar o mercado e jogar para um canto a opinião diferenciada de quem lhe desagrade. A estratégia gramsciana de conquistar a hegemonia consiste precisamente nisso, e às vezes dá certo. Richard Grenier, no esplêndido livro Capturing the Culture, Washington, Ethics and Public Policy Center, 1991, documenta abundantemente a hegemonia da esquerda nas letras e no cinema norte-americanos, e conclui citando a fórmula bíblica de Hilton Kramer, editor de New Criterion: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um sério escritor conservador ganhar um prémio literário maior neste país. E se aconteceu até em Nova York e Hollywood, por que não poderia acontecer aqui? Sader, por exemplo, ocupa vastos espaços nos meios de comunicação, diz o que bem entende, e quem procure contestá-lo tem de enfrentar uma dura luta para fazer publicar umas poucas linhas. E que dizer dos ídolos do show business, que do alto de seus lindos condomínios fechados transmitem ao mundo sua revolta, profundamente ética, segundo dizem, contra o mercado que dominam. Ao queixar-se do mercado, os beneficiários do sistema derramam lágrimas de crocodilo. Mais falsa ainda é a afetada nostalgia das seguintes palavras com que Sader conclui seu artigo: bons tempos em que se desmascaravam as verdades estabelecidas, em que se ousava contrapor ao senso comum os grandes desafios da crítica radical. Bons tempos, digo eu. Naqueles tempos, meu livro seria debatido a sério e abertamente, sem insultos grosseiros nem insinuações veladas, e sobretudo sem que viesse nenhum sociologuinho cobrar, do crítico radical, a exibição do seu nihil obstat académico.